Bem, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos começar aqui hoje nosso vídeo. Recebi mais uma perguntinha. Dessa vez a pergunta veio de uma colega lá da UFSC, Federal de Santa Catarina. Ela vai realizar uma simulação com o sistema VAV with Parallel from Parent Boxes. Parallel from Parent Boxes é mais um tipo de equipamento, mais um tipo de terminal que é utilizado no sistema VAV, que é o sistema de volume de área variável, que é responsável por fazer o controle melhor da temperatura nos ambientes. Como tópicos das perguntas, esse colega mandou para mim. Estou trabalhando com sistemas com simulação utilizando o baseline da ASHE 90.1, apêndice G. Eu preciso modelar um sistema VAV com PFP boxes e reaquecimento, o resfriamento por Chile e aquecimento elétrico. Conforme eu for tratando sobre as dúvidas, eu leio com mais carinho as questões, ok? Tópicos para ler sobre o sistema. Caso a gente tenha alguma dúvida, a gente pode inclusive acessar os documentos do Energy Plus, né, que é a parte do Engineering Reference, Input e Output Reference, que podem nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse equipamento e sobre o sistema VAV. Além de vários conteúdos que a gente tem na internet, né, no YouTube, artigos, enfim, que podem nos ajudar a entender melhor sobre esse sistema. Como fica esse sistema no OpenStudio? No OpenStudio, a gente seleciona ele da seguinte forma. Vamos lá para o programa. Porque diferentemente do Energy Plus, a gente não precisa adicionar cada equipamento. O OpenStudio, ele já tem os equipamentos já pré-definidos, então o que facilita a inserção desses equipamentos, desses sistemas. Então, quando a gente vai aqui, ó, HVAC Systems, a gente já tem aqui vários tipos e VAV with Parallel from Parent Boxes and Reheat. A gente clica, adicionar modelo, e a gente vai ter adicionado no nosso programa o VAV e o chiller. A gente vai ter adicionado o air loop e o water loop, como podemos ver aqui resumidamente. E com isso a gente consegue ali colocar os dados, né, os inputs, as zonas térmicas que serão afetados por esse equipamento e seguir na nossa simulação. Lembrando, quanto mais informações tiver sobre o equipamento, melhor. No primeiro momento, a gente pode fazer a simulação para ter um alto dimensionamento, e no segundo momento, já tendo as informações da potência que será necessária para a nossa edificação, a gente consegue, então, selecionar o equipamento real e refazer uma simulação e fazer várias iterações, o quanto forem necessárias, para poder chegarmos o mais próximo da realidade daquela situação. Então, vamos aqui. A primeira questão é a seguinte: termostato com acionamento a 18 graus para aquecimento e 24 graus para resfriamento. Além disso, ele somente funciona durante o período de ocupação do edifício, segunda a sexta, de 8 às 16 e sábado, de 8 às 13. Bem, para realizar isso, é interessante que a gente adicione no schedule, na agenda de funcionamento, os dois termostatos, tá? O termostato para o aquecimento e o termostato para o resfriamento. Então, para o cooling, a gente coloca, né, o default, o padrão é o quê? De 8 às 16 a 24 graus. Em se tratando de resfriamento, e visto que Salvador não chega a temperatura acima de 40 graus, estou simulando para Salvador, e normalmente, né, algumas outras cidades do Brasil não chegam a essa temperatura, a gente coloca aqui 40 graus nos outros horários para indicar, olha, o termostato aqui ele não vai
né? Não vai, o equipamento não vai funcionar, porque a gente não precisa resfriar o ambiente até 40 graus, né? Não há necessidade. Então a gente coloca aqui, né, só o valor no período que a gente quer, certo? De 24 graus, e ele vai funcionar, né, de 8 a 16, mantendo a sala nessa temperatura. Aí os finais de semana, como é que a gente adiciona? Na nossa simulação tem o Priority 1, Priority 2, e a gente coloca as condições dos nossos finais de semana ou condições de outros dias, coisas específicas que a gente ali precisa adicionar. Então, por exemplo, aqui para o domingo, a gente não quer que o equipamento funcione. Então, a gente coloca aqui o termostato 40 graus. Ele não vai funcionar no domingo. No sábado, a gente vai ter um funcionamento aí de 8 até 1 a 24 graus. Então, a gente coloca, né, dentro desse período, essa temperatura que a gente deseja. E esse Priority 1 e Priority 2, ele vai sobrepor ao default. Então, a gente vai ter aqui os dias aqui que vão seguir o padrão e o domingo. O domingo e o sábado, eles vão ter um horário diferenciado, certo? E o programa vai entender a partir disso. Para o aquecimento, a gente faz a mesma coisa. Ele quer ir 18 graus. Então, a gente coloca uma temperatura bem abaixo para indicar que o equipamento não vai funcionar para aquecer até 0 graus. E a gente coloca no período de funcionamento da edificação. E também a gente coloca o Priority 1 e Priority 2 nessas mesmas condições de funcionamento. No domingo, a gente não quer que o equipamento funcione. E no sábado, vai funcionar de 8 até 1 da tarde. E onde são adicionados esses termostatos? Eles serão adicionados aqui. Thermal Zone, a gente coloca o termostato do cooling e do heating. Para a segunda pergunta, estou simulando para diferentes cidades. Não sei se posso somente alterar os dados da localização, design de arquivo climático, ou se preciso alterar algum dado específico no sistema HVAC. Para cada caso, idealmente, eu queria um sistema só para todas as cidades, porque o meu foco de análise. Estou analisando a envoltória proposta pela norma. Não há problema nenhum. Para poder adicionar as cidades, basta só você ter os arquivos climáticos e modificar. Lá no site do Lab 3E, Lab EEE, da UFSC, a gente encontra vários dados climáticos de várias cidades. Quando a gente acessa o site, downloads, arquivos climáticos para simulação energética de edificações, e a gente consegue fazer o download de várias cidades brasileiras, e utilizar na nossa simulação. A gente pode manter todos os dados, normalmente os set points, temperatura, para aquecimento, resfriamento. A gente só faz a modificação aqui, Change Weather File. A gente adiciona, importa o DDY, né, que são os dados aí que vão ser utilizados para a simulação de Design Days, e pronto. Utiliza os mesmos inputs de equipamento, de temperatura, a gente só modifica os dados climáticos. Quando roda a simulação pelo Energy, apesar de não parecer nenhum erro severo, continua recebendo diversos warnings relacionados ao Chile e ao coil, bypass factor. Como todos os valores que eu usei foram os pré-definidos pelo OpenStudio, não estou sabendo como resolver, nem quanto isso afeta os resultados. Bem, essa sinalização é normal ocorrer, ela sempre vai acontecer, sempre vai ter alguma coisa dentro da simulação que ele vai reportar como erro. Mas não porque está tudo errado. Às vezes é só chamando a atenção de que algo poderia ser retirado da simulação. Está ali, mas não está sendo utilizado. Então, para diminuir esses erros, a gente pode fazer modificações na simulação para tirar, por exemplo, alguns inputs que já veio no padrão ali do programa e que a gente não está utilizando na simulação. A gente exclui, né? É o purgar. A gente faz a purga desses inputs, mas não vai fazer uma diferença muito grande na nossa simulação. A gente tem que ficar atento aos erros severos, que eles impedem nossa simulação de acontecer,
E alguns erros relacionados aos equipamentos, que a gente tem que ter atenção, porque isso pode alterar os nossos dados, né? A nossa simulação. Então, por exemplo, aqui no report, aqui a gente tem um report do OpenStudio, okay? Com as informações, tudo mais, e do Energy Plus. A gente tem essas duas opções. E aí o que acontece? Realizada a simulação, a gente tem uma pasta criada com essas simulações. A gente vai aqui em Reports. Deixa eu checar aqui. Run. A gente vai em Run. E o arquivo onde a gente verifica onde estão os erros é o arquivo ERR. Quando a gente clica aqui, a gente vai ter esse bloco de notas com as informações dos riscos. Então aqui, por exemplo, está dizendo que o schedule, né, não é válido, algumas informações de construção, né, não estão sendo usadas. E com isso a gente vai fazer nossas modificações para reduzir os warnings. Mas isso não necessariamente quer dizer que nossa simulação está completamente errada. Esses são só alguns alertas, ok? Que não necessariamente afetam a nossa simulação. O nosso quarto, né? Nossa quarta questão é que eu não sei se posso somente usar esses valores pré-definidos para atender a norma da ASHE, porque usando esses valores eu já extrapolei o número máximo de horas não atendidas que a norma aceita em algumas cidades, e não sei como resolver isso. Bem, normalmente na norma normalmente se diz que devemos, né, que devemos atender 90% do tempo que o nosso sistema ar-condicionado deve atender 90% do tempo aqueles ambientes. Então, 10% equivale a 876 horas. No caso da simulação aqui, todos ficaram abaixo de 876 horas. Então, não há problema nenhum nesse caso. Para você resolver isso, é escolher o equipamento correto a partir das análises realizadas e fazer as interações até ficar tudo ok dentro da norma. Então, por exemplo, aqui, Load Profile, Air Loops. A gente chegou aqui à conclusão de que a gente precisa de um equipamento de 579 kW. Então, agora a gente vai lá, procura sobre o equipamento, certo? Aqui o chiller. Esse chiller aqui é resfriado a água, esse aqui é a ar. A gente faz uma pequena conversão, a gente vê que 579 kW equivale a 164 TR. Procura sobre o equipamento. A gente vai utilizar o qual? Nesse caso aqui, se for HX 175, e nesse caso aqui, se for GX 182. Tá? A gente vai utilizar os dados que a gente encontrar e vai colocar como input lá no OpenStudio e rodar novamente o programa e ver se atende às horas determinadas pela norma. Em relação ao volume de ar variável, encontrei aqui esse equipamento na Johnson's Controls, onde a gente pode ler também as especificações e selecionar o melhor equipamento. Bem, galera, é isso. Até a próxima. Espero ter ajudado um pouco vocês e fico no aguardo de mais dúvidas, mais perguntas. Tchau, tchau.